Economia, com Juliana Rosa. Oferecimento C6 Bank. Você no topo da experiência financeira. Economia com ela, Juliana Rosa. Você assistiu o desfile das escolas de samba e assistiu o desfile de Donald Trump ontem. Pois é, né? Teve desfile ontem. Chato, né? A gente Uma lá hora numa e alegria, meia né? do cara falando. O J.D. Vance foi flagrado reclamando de 1h30. Porque vamos combinar, o Fidel Castro fazia discurso de 4 horas, 5 horas. O Clinton tinha feito um discurso longo também. Mas, pô, 1h30 falando... E repetitivo, né? Sim. Porque ele voltava. Eu não sei quantas vezes ele falou. Se pudesse... Não dá pra ele pegar aquele discurso dele e colocar num aplicativo de inteligência artificial e falar, faz um redux aí pra versão 15 minutos. Ou então versão stories também, que podia ser melhor. Mas vamos lá. Tirando as mentiras, que eu acho que o pessoal de análise de mentira parou com 3 minutos. Falou, não, chega. Já Deu, não vou ficar perdendo meu tempo. Tirando a loucura, sou o melhor presidente, olha que o primeiro foi George Washington, sou melhor que George Washington, melhor que... Tirando esse besterol, eu queria saber de você o seguinte, tem coisas importantes ditas ali, do ponto de vista econômico, e oportunidades também para nós? O que você viu ali, Juliana, das pessoas com quem você conversou? O que o pessoal extrai o suco, entendeu? Porque o resto é exceção de paciência. Olha, Eneg, boa tarde para todos. Volta do carnaval, o pessoal, né, com aquela cara de quarta-feira de cinza, né? Sol pó. Pessoal, sol pó, né? Vamos que vamos, né? Mas eu acho que o que mais me chama atenção e preocupa é que o Donald Trump, ele parece mais convicto do que nunca das suas ideias e, pensando em economia, suas ideias em relação às tarifas. Fechamento da economia, né? É uma arma realmente importante para proteger a economia local e fazer a América grande novamente. Então, não parece algo que prevalecia. Há pouco tempo, o mercado financeiro mesmo está tendo uma reação até amena, desde que ele assumiu, muito com essa ideia de que é um Trump que, assim como no primeiro mandato, ele late, mas não morde. Ele ameaça para depois negociar. Estava conversando agora há pouco com o Christopher Garman, que é analista da Eurasia Group, que é uma das maiores consultorias políticas do mundo, e o que ele estava me dizendo é que eles, que eram vistos como muito pessimistas em relação à média das previsões para Estados Unidos, até eles estão se surpreendendo. Porque eles falaram, olha, realmente a gente não imaginava que começassem a valer tarifas de 25%, que é uma pancada para o México e para o Canadá, e um adicional de 10% para a China. O que significa, Eneg, as previsões estão variando em torno de 2% de queda do PIB, em média, para o México e para o Canadá. Então, para os Estados Unidos também teria um impacto para PIB, mas menor do que esse impacto aí para o México e para o Canadá. Então, assim, ainda se imagina que o Trump faria alguma negociação pontual, no caso do México, para o setor automotivo, principalmente, porque 40% do que se comercializa de veículo nos Estados Unidos é produzido no México, então Trump tem interesse em fazer um acordo mais favorável para eles. E no caso do Canadá, o petróleo, porque a maior parte do petróleo que eles compram é do Canadá. Tirando isso, a minha preocupação é vendo que é um cenário em que, obviamente, que sempre tem alguma oportunidade, mas o cenário de menor crescimento mundial é muito ruim para todo mundo. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Os Estados Unidos têm um déficit que ele precisa tapar. Tem um problema fiscal brutal. Se a gente tem um problema fiscal, eles têm um problema fiscal monumental. Como é que a gente resolve o nosso problema fiscal? Carga. Como é que eles estão resolvendo o problema fiscal dele? Se ele prometeu que vai reduzir a carga. Tarifa. Tarifa é uma maneira de você botar dinheiro no cofre, né? Se você continuar a produzir do jeito que você produz, todo carro que entra lá, toda parte de carro que chega lá, todo petróleo que chega lá, todo grão que chega lá, paga uma graninha. Então, tarifa é uma forma de carga tributária. De compensar a queda que ele vai fazer de imposto. Exato. Aí, se o camarada entrar para produzir, se ele fizer o tal do reshoring, no caso de algumas fábricas, por exemplo, se estima que para produzir de 7 a 8 milhões de carros que entram todos os anos nos Estados Unidos,
teria que investir 50 bilhões de dólares, que é uma baba de dinheiro. Tudo bem, vamos imaginar que a indústria automobilística invista 50 bilhões de dólares. Vai aumentar a arrecadação e, de certa maneira, ele compensa. Será que ele não está tentando, para não aumentar a carga tributária, ficar com essa história de tarifa, e aí ele vai ter que segurar essa história de tarifa mesmo e, de certa maneira, exportando um pouco do prejuízo para fora? Porque se ele aumentar a carga, em vez de aumentar a tarifa, ele vai importar, vai ficar com a maior parte do prejuízo? Essa é uma questão importante porque o que se vê nesse momento é que a parte boa do plano, teoricamente, ali para a economia americana, ela prevalece, que é o fato de redução de impostos e de regulamentação, incentivos à tecnologia, podem produzir um efeito de crescimento, realmente. E ele conta que o efeito negativo, que é o endividamento, essa conta não fechando e promovendo maior aumento de inflação, mesmo com algum tipo de alívio em energia, que é algo que pesa muito para eles, né? Eles estão incentivando muito a produção de petróleo e tudo mais. Essa balança, Ineg, não parece fechar, ainda o pêndulo do negativo parece maior do que o positivo. Então, a equação, ela parece, pelas análises, mais negativa do que positiva. E aí, o que se discute hoje, nesse momento, muito nos Estados Unidos, é se, aparecendo algo que seja negativo do ponto de vista de PIB, se ele também não vai começar a ser pressionado pelas empresas a ceder em algumas questões e aí... Ele está com 45 dias de governo, então todo mundo bate palma. Exato. Nós estamos com 3 anos, terceiro ano de governo. O Lula não tem o direito de fazer um discurso como esse, porque todo mundo fala, você já está entrando no terceiro ano, vem com esse papinho. Ele não, ele está entrando na 6ª semana, então ele pode falar o que ele quiser. Agora, te pergunto, a retaliação chinesa já foi anunciada, vai ter efeito sobre soja, vai ter efeito sobre frango, efeito tal. O Brasil tende a tirar proveito disso de alguma maneira? Porque sim. O Brasil está pronto para exportar. Então, a gente pode ter um prejuízo de alumínio, de aço e tal, e pode ter uma compensação? Ou você acha que vem uma sobretaxa também nos grãos brasileiros? Não, o que se espera nesse momento é que o Brasil pode ser afetado por 2 canais, né? O canal financeiro e o canal comercial. O canal financeiro, Eneg, por enquanto, até a gente pode ter alguma perspectiva, caso a economia americana tenha um cenário pior, o dólar pode se enfraquecer. Então, isso é bom para a gente em termos de inflação, né? E juros também por lá. E o canal comercial, o que se vê nesse momento é algo que seja pontual, porque a gente representa 2,5% das importações dos Estados Unidos, é quase nada. Então, eles têm interesse em 2 setores específicos, que é o siderúrgico, onde já houve o anúncio da tarifa pesada ali sobre aço e alumínio. Não se vê espaço para negociar dessa vez, como houve no primeiro mandato. E o próximo, do número 1 da lista, é o etanol. Sendo que o etanol tinha um comércio muito pujante com os Estados Unidos no primeiro mandato e que virou praticamente nenhum, porque ele já foi retaliado no primeiro. Então, é algo que seria mais pontual setorialmente. Para o Brasil, em termos comerciais, não se vê um impacto muito grande. Agora, o benefício poderia ser agrícola. A gente poderia vender mais produtos agrícolas para a China, como foi no primeiro mandato, mas o potencial de crescimento também é bem menor, porque a gente não vai ter a expansão que teve como já teve esse movimento do primeiro mandato para cá. E a preocupação é inflacionária. Se a gente vender mais comida para a China, pode pressionar a inflação, que é o calcanhar de Aquiles do governo nesse momento, né? Agora, a perspectiva é que seja algo talvez mais suave, porque também é isso, eles não vão comprar muito mais alimento, como já teve a expansão do primeiro mandato. Mas, enfim, é tudo um resumo, o Eneg, é muito assim, temos ali algumas oportunidades, mas o risco, ele me parece muito maior em relação a essa quantidade de coisas que podem acontecer. Então é muito difícil até e politicamente pensando mesmo, se o dólar cair, pode até ser bom para o Brasil, porque hoje, como em termos comerciais o impacto não é significativo em termos de PIB brasileiro, talvez se a economia americana cair mais, o dólar cai e aí isso possa ajudar a nossa inflação e politicamente ter um impacto aqui maior. Então agora, é muito mais ali marginal. Você sente, por parte do governo brasileiro, uma preocupação em discutir esses temas? Porque a impressão que eu tenho é que a agenda Trump
é uma agenda de economia real. Enlouquecida, amalucada, uma série de coisas, mas ele está tratando das questões reais, né? Tarifas de importação, relação bilateral, jogo de poder e tal. E a gente está numa agenda assistencialista. Os anúncios são... o Lula, sexta-feira, agora vai num acampamento sem terra, aí vai fazer mais um anúnciozinho de assentamento qualquer, aí ele fez o anúncio lá do pé de meia, depois vem o pé de moleque, depois vem o meu pé de laranja lima, aí ele fica com um monte desses programas, mas você não vê o governo discutir as questões reais da economia, os grandes nós. O Trump está enfrentando os grandes nós ao jeito Trump, mas ele aborda os grandes nós. Eu não vejo esse governo fazer essa discussão. Ao contrário, no tempo em que o presidente do Banco Central era o anterior, o Roberto Campos Neto, o problema era do Roberto Campos Neto, não tinha nenhum problema fiscal para ser discutido. E nós temos um desafio fiscal que não está sendo enfrentado no debate do dia a dia, não? E aí entra uma questão séria, né, Enéas? Se a gente pensar que a economia mexicana, essa sim, pode sofrer um baque gigantesco, o que poderia ser uma oportunidade para o Brasil, atrair investimentos. O México é o nosso maior concorrente, quando a gente pensa em termos globais. Então, se a gente estivesse fazendo o nosso dever de casa, a gente poderia se beneficiar não só de produtos agrícolas para a China, mas fazer negócios com outros países. A União Europeia certamente está muito mais interessada, o acordo com o Mercosul tem muito mais chance nesse ambiente do que antes, né? O Canadá, a gente tem acordo com o Canadá que poderia ser implementado, com o México, certamente teria interesse em ampliar o acordo com o México, que hoje é restrito ao setor automotivo aqui com o Mercosul. Mas aí a gente coloca a casca de banana para a gente mesmo escorregar. Sim. Que é a percepção, Eneg, o que o pessoal da Eurásia estava me explicando, é que eles acham que esse ano o governo vai implementar algumas medidas pontuais para poder manter a economia aquecida, FGTS, saque do FGTS, redução de crédito consignado e outros pés que você citou, mas que em 2026, aí sim haveria um gasto forte. Essa é a perspectiva, levando, obviamente, a uma piora da economia. Sim. Né? Então, que esse ano a gente ficaria ali sem fazer as questões estruturais para, de fato, atrair investimentos, melhorar nossa capacidade de crescimento, fazendo gastos que vão no sentido contrário de atrapalhar essa perspectiva de melhora da nossa situação das contas públicas e contribuir para a visão de maior otimismo com o Brasil, caminhando para 2026, esse sim é um olhar muito preocupante. Ou seja, você não vai ter nem em 25, nem em 26 uma discussão a não ser gasto público. Contenção de gasto público agora para segurar um pouquinho. Para não chutar o pau da barraca e gastar as fichas todas no ano que vem. Estamos perdidos. Assim não vai ser bom. Exato. Juliana Rosa, Economia com você. Quisera eu que fosse com você, Juliana Rosa.